Olá, meus amigos, tudo bem? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Amém? Então, o tópico de hoje, da lição da semana, é o princípio do pecado. O tema de hoje está registrado em Gênesis 6, versículo 5. Então, a opinião de Deus no final da criação foi que tudo era bom. Deus ele fez, olhou o que ele fez e falou assim que tudo era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Então o pecado ele entrou e infelizmente ao pecado ter entrado o paradigma mudou, né? As coisas não eram assim mais muito boas. Ao contrário, a ordenada criação de Deus foi arruinada pelo pecado e por todos os seus resultados que o pecado causou, né? Infelizmente, os resultados do pecado, são resultados abomináveis. Porque o pecado, ele causa degradação moral, espiritual, degradação em todas as esferas da vida. Mas a pior de todas é a morte dos seres humanos, né? A rebelião atingiu proporções assim terríveis nos dias de Noé. A rebelião ele foi e se intensificou muito. Você vê como acontece com o mal, né? Aquela experiência lá, aquele paralelo lá com as bactérias em menos uma bactéria que divide em duas em 24 horas são milhões de bactérias, em 48 horas centenas de bilhões. Assim também é o mal. Então o mal ele se intensificou nos dias de Noé, né? E a danada criação de Deus foi arruinada pelo pecado e por todos os seus resultados, né? Embora a Bíblia não nos apresente muitos detalhes, as transgressões e rebelião eram claramente algo que nem mesmo Deus, que nem mesmo um Deus amoroso, né, poderia compactuar, tolerar esse tipo de coisa, né? Infelizmente, Deus ele é paciente, ele é perdoador, mas tudo tem um limite, né? Deus ele, ele é amor, Deus ele é misericordioso, mas ele não é conivente. Ele não pode deixar que o mal siga seu curso perpetuamente, né? Ele até tolera algumas coisas, mas essa tolerância de Deus é mais para que os seres humanos se arrependam dos seus pecados. Dá tempo para que eles possam se arrepender, né? Infelizmente, mesmo diante desse tempo, às vezes os seres humanos não se arrependem. Essa é uma triste realidade. As transgressões e rebeliões era claramente algo que nem mesmo Deus, um Deus amoroso, paciente e perdoador podia tolerar. Como as coisas ficaram tão ruins, assim, tão rapidamente, talvez não seja muito difícil encontrar essas respostas. Olhando até mesmo o dia de hoje, a gente poderia compreender tudo isso, né? Quantas pessoas hoje, ao examinarem seus próprios pecados, não se perguntam o mesmo, como as coisas ficaram assim extremamente ruins de modo tão rápido. Não, as pessoas não perguntam. Afinal de contas, o pecado ele está intrínseco na personalidade da pessoa e o pecado ele é convidativo, ele é atraente, o pecado ele é viciante e quanto mais a pessoa mergulha no submundo do pecado, mais eles querem o pecado, achando que a vida nessa terra é tudo. Olha só a degradação humana. Olha só, diante dos textos que eu vou ler aqui para vocês, né?
Anote, aqui nós vamos anotar o argumento que eles apresentam. Lá em Gênesis 3, versículo 6, lá fala lá que do pecado de Adão e Eva, eles tinham todas as árvores dos jardins para comer livremente, mas Deus, para provar o seu tato de divino amor, porque Deus ele não fez uma máquina programada para obedecer, colocou lá uma árvore lá para falar assim, olha, você pode comer livremente, mas essa árvore aqui, o fruto dessa árvore você não deve comer, que é a árvore da ciência do bem e do mal. E o casal, enganado por Satanás, eles infelizmente comeram, né? E depois que o casal comeu, aí sim, aí o pecado entrou no DNA deles e passou a todos nós, né? Em Gênesis 3:11 ao 13, fala que o casal, ele terceirizou a culpa. Eles simplesmente começaram a acusar. Adão acusou a Eva acusou a serpente, sabe? Em Gênesis 4, versículo 5, fala lá de Caim. Depois que aconteceu isso, Caim se entristeceu pelo fato de Deus não ter aceitado a sua oferta. Então você vê, a tristeza de Caim já mostrava quais seriam as intenções de Caim no futuro, né? Tanto é que em Gênesis 4, versículo 8, Caim matou por inveja Abel. Ele já intensificou na tristeza de seu coração a intenção de matar Abel, e foi o que ele fez. Gênesis 4, versículo 19, está falando lá da poligamia, começou a iniciar, era um casal, homem e mulher, e a poligamia se iniciou com Lameque, sabe? E em Gênesis 4, versículo 23, fala lá que o filho de Zila fabricou armas cortantes. Ali já começou a fabricar armas, usou metal para cortar, e através daquele aquele metal, né, começou a fabricar armas para matar a própria humanidade. E em Gênesis 6, versículo 2, fala que o povo de Deus, com casamentos, se misturaram com os pagãos. O povo de Deus, lá que os filhos de Deus viu que as filhas dos homens eram formosas e bonitas e tiveram relações sexuais com elas. E o povo de Deus, os adoradores de Jeová único, começou a ter esses casamentos com os descendentes de Caim. Deus não executou Caim, mas permitiu que ele vivesse, e Caim se tornou um contraponto à religião verdadeira, né? E o povo de Deus se misturou com esse pessoal e se contaminou também, né? E em Gênesis 6, versículo 5, fala lá que depois desse episódio do povo de Deus ter misturado com os descendentes de Caim, todos ficaram um só povo. Pronto. O mal ele generalizou de uma forma assim, tamanha, que não sobrou ninguém, só a família de Noé. Então a maldade ela generalizou. E a terra ela ficou totalmente corrompida e violenta. Essa é uma triste realidade. Tá vendo? O que está relatado em Gênesis 6, 5 e 11 não aconteceu assim por acaso, irmãos. Houve uma história antes desse texto. Então esse resultado terrível teve uma causa. O pecado, ele piorou progressivamente. E essa é a tendência do pecado, né? O pecado não é como um corte ou uma ferida, sabe? Que possui um processo inerente e automático de cura. Não. Ao contrário, o pecado, se não for contido, multiplica-se, jamais se contentando, sabe? O pecado, ele é insaciável, ele quer mais, sabe? Até levar à ruína e à morte. Ele só se contenta quando ele destrói.
Não é preciso imaginar a vida antes do dilúvio para ver esse princípio em funcionamento. Ele não existe em nosso na verdade, ele existe ao nosso redor. Mesmo agora nós podemos ver as consequências do pecado, né, na vida humana. Né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, pandemias, entre outras coisas, violências, doenças, enfim. Não é admirar que Deus odeia o pecado e que mais cedo ou mais tarde Deus vai acabar com esse círculo vicioso do pecado e vai exterminar. Afinal, essa é a única ação possível para um Deus justo e amoroso, porque Deus não quer que as suas criaturas pereçam, mas que todas venham a ter uma vida plena, mesmo aqui nesse planeta. Esse dia que aqueles que confiarem em Jesus, entregar sua vida para Ele, um dia vier dar seu último suspiro, que eles possam morrer com esperança. Evidentemente, a boa notícia é esta, né? Que, embora o Senhor deseja acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores. É disso que se trata esta aliança que nós estamos estudando ao longo da semana. Que Deus abençoe a mim e a você. Que nós possamos se aliar. Quer dizer, não perder o foco, né? Olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é meu desejo. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém.